É um prazer muito grande estar aqui. De uma certa forma, uma nova forma de abordar, apesar de tudo, o meu trabalho, porque, como a doutora Cristiana mencionou, eu não sou uma portuguesa no mundo assim há tão pouco tempo. Obviamente, fui sempre uma portuguesa no mundo, também em Portugal, mas eu estou a viver na Dinamarca há quase 22 anos, na verdade. Se de facto a ideia de perceber como é que uma portuguesa vem parar à Dinamarca, no meio de tantas possibilidades por esse vasto mundo e possibilidades mais quentes, não muito menos nesta altura do ano, explicando brevemente, é se calhar a história mais banal que por aí se encontra entre os vários portugueses no mundo. Muito jovem, a acabar uma formação, uma licenciatura em Biologia em Portugal, na Universidade de Coimbra. Acabo por conhecer um dinamarquês com quem, pronto, tenho uma relação de namoro durante vários anos e ao fim da minha licenciatura em Biologia estou pronta para sair de Portugal, ir conhecer novas possibilidades, experimentar, ver o que é que daí vem e vim parar na sequência dessa relação à Dinamarca. Aqui tive a oportunidade, ao fim de algum tempo, cerca de um ano e meio, a aprender a língua dinamarquesa de forma intensiva, de facto mudar um bocadinho o meu rumo, porque na área da biologia eu interessava muito por comportamento animal, que foi uma coisa que gostei muito de trabalhar, mas percebi rapidamente que não era uma área em que se calhar as oportunidades de trabalho fossem assim muito abrangentes, principalmente na área em que eu me estava a focar. E percebi rapidamente que o sistema dinamarquês tem algumas possibilidades bastante boas a nível do ensino secundário, superior, nomeadamente o facto de não haver o mesmo tipo de carga financeira quando se tira uma formação superior. Desde que, obviamente, uma pessoa consiga pagar os seus próprios custos de viver na Dinamarca. Portanto, na sequência da minha vinda para a Dinamarca, decidi recalibrar a minha vida profissional e decidi explorar a área da nutrição e saúde, porque era uma área que também já me interessava. Eu estive um bocado dividida sobre se de facto deveria tirar uma formação em biologia ou uma formação em nutrição já quando era bastante jovem, ainda mais jovem, em Portugal. E então tirei uma licenciatura nova na Dinamarca, na área de nutrição e saúde, e depois passei uma fase seguinte de mestrado em nutrição. No meu mestrado, fiz também um suplemento do mestrado com conhecimentos na área da comunicação, porque percebi rapidamente que uma das formas que me iria interessar em trabalhar poderia ser, obviamente, a investigação, que era uma das coisas que apelava bastante àquele coração de bióloga que sempre tive, mas, por outro lado, lá está, as oportunidades de trabalho seriam diferentes e, se calhar, mais de acordo com a minha personalidade e com a minha forma de ser e o gosto pela variação no tipo de tarefas e então acabei por fazer um suplemento na minha formação na área da comunicação e também na área de compreensão do comportamento do consumidor. E na sequência dessas formações que fui tirando aqui na Universidade de Copenhague, já há bastante tempo depois de ter dito adeus ao tal namorado inicial que me trouxe para a Dinamarca, mas ainda muito enamorada pelo país, na verdade, foi esse de facto que acabou ser um dos grandes amores aqui, foi o próprio país, as pessoas, a cultura e também, obviamente, as oportunidades profissionais. E fui seguindo então sempre essa curiosidade e acabei por, de forma um bocadinho matreira, um bocadinho assim, bem aventureira, por escrever para um grupo de prevenção que trabalhava na altura aqui na sociedade, na Liga Dinamarquesa contra o Cancro, depois de ouvir na verdade era o chefe na altura deste grupo, que foi fazer uma apresentação à minha universidade
que eu, pronto, matreira, mandei um e-mail, perguntei, vocês precisam de alguém a fazer trabalho part-time? E tive imensa sorte, quem tem lata chega às vezes a alguns sítios onde não esperava chegar, e fui convidada para vir cá ter uma conversa, e acabei por iniciar a minha carreira aqui simplesmente como estudante em part-time, enquanto ainda estava a tirar o meu mestrado. E depois fui ficando, primeiro como assistente de pesquisa. Depois tive um breve interregno de quase 3 anos naquilo que é a parceria dos cereais integrais dinamarqueses, que é uma parceria, portanto, governamental e de organizações de saúde, ONGs de saúde, mas também com a indústria, com diversos representantes da indústria nessa área, que foi estabelecida aqui já também há quase, na verdade, 18, 20 anos. E estavam nessa altura a iniciar. Aí tive uma função um bocadinho diferente, desenvolver campanhas, eventos para promover, de facto, os conhecimentos sobre a importância dos cereais integrais. E depois, mais tarde, acabei por vir parar aqui de novo ao mesmo grupo, no Departamento de Informação e Prevenção da Liga Dinamarquesa contra o Cancro, onde já estou há bem mais de 10 anos neste momento, e diria até que já há quase 15 anos que trabalho nesta área da prevenção de obesidade. Um pequeno disclaimer antes de dar início à apresentação mais do tema de hoje. Os meus slides são em inglês. Lamento imenso à partida. A verdade é que, pronto, sendo muito honesta, eu já tinha uma apresentação onde havia muitos elementos que eu poderia reutilizar, mas eu vou fazer a apresentação toda em português, portanto o conteúdo dos slides será também comunicado em português. Espero que isto não cause incómodo aos nossos convidados. Digam-me, por favor, doutora Cristiana ou Raquel, se a apresentação já está. Já está, ok, pronto. Então assim eu posso aqui vir encontrar a minha apresentação. Como foi dito e apresentado também na promoção desta palestra, eu vou abordar as questões de obesidade, a sua relação com o risco de cancro e as políticas de prevenção e a forma como trabalhamos aqui na Liga Dinamarquesa contra o Cancro. Para o fazer, vou começar por explicar um bocadinho, fazer uma pequena introdução à Sociedade Dinamarquesa do Cancro, à Liga Dinamarquesa do Cancro, a nossa missão, propósito, etc. Um bocadinho sobre a nossa organização, para perceberem este contexto de como é que nós, se calhar, somos capazes de fazer as coisas que fazemos e porque é que nos concentramos nos aspectos em que nos concentramos. Depois, uma abordagem um pouquinho mais profunda sobre porque é que trabalhamos com a prevenção da obesidade, a evidência científica na base do nosso trabalho. Também vou falar um pouco sobre a nossa abordagem a campanhas de sensibilização, que é uma parte bastante integral do nosso trabalho. Um pouco do historial, daquilo que temos feito, onde começámos, onde estamos agora, o que é que já experimentámos e o que é que aprendemos. E depois terminarei com uma secção mais específica sobre as políticas de prevenção e como trabalhamos com as iniciativas estruturais que pretendemos trabalhar durante muitos anos ainda. A nossa missão na Liga Dinamarquesa contra o Cancro é reduzir o número de casos de cancro, aumentar as taxas de sobrevivência ao cancro e melhorar a vida com e após o cancro. Pronto, uma missão bastante, penso eu, idêntica àquela que se vê noutras ligas deste género, não é? O principal objetivo e os 3 pilares do nosso trabalho são a investigação, a prevenção e o apoio ao doente e aos familiares. A investigação é uma das coisas que acaba por nos distinguir um pouco de outras ligas equivalentes a nós, porque temos de facto um departamento de investigação muito grande, com mais de 200 investigadores científicos com diferentes áreas de especialidade, e nem todas as ligas deste género têm essa capacidade dentro de si. E isto faz com que, ao mesmo tempo, nós sejamos de facto uma organização de pacientes com um número de posições a tempo inteiro bastante elevado, como veem aqui neste slide, são quase 700 trabalhadores a nível nacional a trabalhar nesta Liga Dinamarquesa contra o Cancro. Temos consciência do nosso tamanho, somos conscientes que somos de facto uma das maiores organizações e com maior capacidade, sobretudo tendo em conta a dimensão populacional do nosso país.
A Dinamarca conta com um pouco menos de 6 milhões de habitantes. E quando olhamos para além do número de posições a tempo inteiro com que temos, com que contamos aqui no fundo na nossa headquarters, contamos também com aproximadamente 400 mil membros, ou seja, pessoas que todos os meses fazem uma contribuição mensal para o trabalho que aqui desenvolvemos. E isto corresponde a cerca de 10% de todos os dinamarqueses adultos, mais ou menos. O nosso esforço não seria, para além disto, também possível sem o apoio dos associados e da população, também empresas que fazem donativos obviamente, diversas fundações que financiam parte do nosso trabalho. A maior parte do nosso trabalho é financiada por coletas pelos membros, pelos donativos que recebemos, e apenas cerca de 3% daquilo que recebemos são fundos, no fundo, públicos. E são fundos que, quando recebemos, também fazemos candidaturas a esses fundos ao mesmo nível que todos os outros atores dentro desta área. Um dos aspectos bastante importantes é que temos também mais de 30 mil voluntários que nos ajudam no nosso trabalho, fazem um trabalho muito diverso, escrevem cartas abertas aos políticos locais, organizam eventos, imagino que sejam algumas das mesmas ações que os voluntários associados a ligas equivalentes noutros países também fazem. Isto significa que estamos organizados como uma organização democrática. O rumo é, de facto, definido pelos nossos voluntários e pelos nossos membros. Portanto, os voluntários são a autoridade máxima da Liga Dinamarquesa contra o Cancro e são eles que estabelecem as regras, os regulamentos para o nosso trabalho. E são também eles que acabam por nos guiar e ajudar a identificar as áreas de foco, e são eles também que, no fundo, na instância final, elegem o presidente ou a presidente da nossa associação. Para além disto, portanto, como já informei, eu faço parte do Departamento de Prevenção e Informação. A nossa ambição neste departamento é melhorar o conhecimento da população dinamarquesa em relação a um número de fatores de risco e trabalhar para a melhoria dos quadros de promoção da saúde na sociedade dinamarquesa, obviamente. Para dar, de facto, mais um bocadinho de contexto, só neste departamento somos 52 pessoas a trabalhar a tempo inteiro e temos também uma série de estudantes a trabalhar em part-time. No meu grupo somos 18 pessoas a trabalhar a tempo inteiro e trabalhamos com a área de prevenção da obesidade, alimentação, atividade física, proteção solar e consumo de álcool. E depois há outros grupos a trabalhar com as outras áreas aqui mencionadas. Passando um pouco então, por agora que já tem um pouco deste contexto, somos uma série de pessoas, tanto no meu grupo como no departamento em si. Isto significa que nós temos pessoas com qualificações muito diferentes, temos pessoas da área científica, tal como eu sou responsável pela parte científica em relação à prevenção de obesidade e questões relacionadas com a alimentação. Temos outros colegas que têm a mesma função a nível da atividade física, álcool, etc. Eu faço também a coordenação de todas as nossas atividades e para isso tenho que trabalhar muito em conjunto com pessoas que têm backgrounds muito diferentes. Temos pessoas que trabalham muito na área da comunicação, desenvolvem campanhas, é essa a sua especialidade e, portanto, aquilo que eu faço é ajudá-los a garantir que todas as nossas mensagens são corretas a nível da evidência científica, mas eu vou abordar isso um bocadinho mais em detalhe a seguir. Antes disso, vou apresentar uma série de argumentos que explicam o porquê que trabalhamos tanto e temos tanto foco na prevenção da obesidade, portanto, no fundo, a evidência científica na base deste trabalho. E peço desde já perdão se muitas destas coisas já forem do vosso conhecimento, alguns aspectos se calhar serão novos, que são nomeadamente o contexto dinamarquês. Porquê é que trabalhamos especificamente nesta área? Mais de metade de toda a população adulta na Dinamarca vive neste momento com excesso de peso ou obesidade. Para além disso, sabemos, obviamente, por base na base da evidência científica, que o excesso de peso e a presença da obesidade aumentam o risco de pelo menos 15 tipos diferentes de cancro. E isto inclui alguns dos tipos de cancro que são mais comuns, como o cancro do cólon e o cancro da mama, por exemplo.
cerca de 5.000 pessoas, 5.000 dinamarqueses, todos os anos recebem um diagnóstico de cólon do cancro, ou quase sempre, obviamente, mulheres. Há aproximadamente 5.000 mulheres e alguns homens, poucos, obviamente, mas alguns homens também recebem um diagnóstico de cancro da mama, todos os anos. Na altura em que começámos a trabalhar com estas questões e pensar como é que vamos entrar nesta área, começámos a refletir muito rapidamente sobre o facto de perder peso. Pode ser uma ideia que se tem como a solução óbvia, mas é uma coisa muito complexa perder peso e de facto não é uma coisa muito fácil de atingir a nível individual. E a melhor abordagem na nossa perspectiva para uma perda de peso, sabemos também que poderá diferir muito de indivíduo para indivíduo. Ou seja, temos que perceber que não se trata de uma solução rápida, uma espécie de quick fix, abordarmos esta questão e dizer apenas para a população: têm que perder peso, as pessoas que têm excesso de peso ou que vivem com obesidade. Para além disso, as pessoas que de facto têm sucesso em atingir esse objetivo, se é isso que querem atingir, têm muita dificuldade em manter a perda de peso obtida. Portanto, do nosso ponto de vista, estabelecemos rapidamente que é crucial prevenir o aumento de peso, o excesso de peso e a presença de obesidade no corpo, e que isto é um trabalho que tem que ser feito não só a nível do indivíduo, mas um trabalho que tem que ser feito a nível estrutural, a nível social. A nível de como é que é esta situação na Dinamarca, a prevalência de excesso de peso e obesidade na Dinamarca, tem estado a aumentar, como se vê aqui nestes números. Estes dados são baseados nos inquéritos nacionais dinamarqueses que permitem fazer um perfil de saúde. São inquéritos muito abrangentes, em que não se aborda só a questão de obesidade, trabalham-se também as questões relacionadas com o tabagismo, com o consumo de álcool, com a alimentação, a atividade física, a saúde mental, por aí afora. Estes inquéritos foram conduzidos já em 2010, 2013, 2017, 2021 e mais recentemente em 2023. Antes destes inquéritos também tínhamos dados. Era um inquérito ligeiramente diferente, mas não fazemos aqui uma comparação direta com esses dados para não misturar dados diferentes. Como se vê neste gráfico, já estamos num ponto, como eu já tinha mencionado, em que mais de metade da população adulta, aqui a população adulta nestes inquéritos é considerada a partir dos 16 anos, tem um excesso de peso. E neste momento já estamos num ponto, em 2023, já estávamos num ponto em que 19% da população adulta já vive com obesidade na Dinamarca. Eu sei que estes números não são tão elevados como noutros países, mas apesar de tudo, aquilo que vemos aqui é que tem havido, obviamente, um crescendo, um aumento relativamente constante destes dados. E como se vê também neste gráfico, tentámos, a partir dos dados aqui presentes, fazer uma projeção para o futuro, ver se este aumento continuar e se não virmos alterações estruturais significantes, se não houver alterações que de facto possam ajudar a população dinamarquesa no seu conjunto a estabilizar esta curva. Se não houver intervenções, iniciativas políticas que impeçam um desenvolvimento contínuo, podemos ver por estas projeções que os números vão continuar a aumentar. E aquilo que vemos neste momento, é óbvio que as projeções para daqui a 20 anos são sempre um bocado mais inseguras, mas já fizemos estas projeções há uns anos e fizemos estas projeções em 2019, na verdade, e vimos que, de facto, os dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2021 e de 2023 confirmavam as projeções que tínhamos feito para esses anos. Nós fizemos projeções, na verdade, neste trabalho até 2045, de facto há alguma incerteza em relação a esse desenvolvimento, com certeza, mas se de facto este nível de aceleração se mantiver, vamos chegar a uma prevalência de excesso de peso na população
de aproximadamente 66% daqui a cerca de 20 anos, e a prevalência de obesidade poderá estar a atingir os 29%. Isto é uma... Sofia, Sim, deixa-me só aqui, desculpe estar a interrompê-la, não, mas claro, eu acho que pode ser interessante. Nós tivemos aqui já alguém no chat que dizia que os dados que está a apresentar são muito interessantes, até para quando confrontados com as nossas percepções face aos Uhum. indivíduos. A Nádia dizia: tenho a ideia de que os nórdicos, como os dinamarqueses, não sofriam de problemas de excesso de peso, que eram na sua maioria magros. É muito engraçado aquilo que nós percepcionamos e de facto aquilo que acontece. Mas Sim. eu intervim até mesmo porque estava aqui justamente a ver o tal roteiro que lhe disse e que informava no início da sessão, que foi apresentado ontem a nível nacional. E muito curioso, porque os números que diz que serão os números projetados para a Dinamarca em 2045, se a tendência se mantiver, são Uhum. justamente os números que nós neste momento já temos em Portugal. Isto, Uhum. se calhar só aqui fazendo o paralelo, nós neste momento, Exato. números de obesidade, de excesso de peso em Portugal, rondam uns 67,6 na população adulta, Uhum. e a obesidade em Portugal em 2025 foi reportada ontem com 28,7. Portanto, é muito interessante, mas também por isto é importante nós estamos aqui a fazer esta partilha, não é? Porque, como dizia bem, apesar de não serem na Dinamarca números tão altos como, por exemplo, em Portugal, nós podemos com certeza aprender uns com os outros. Haverá aqui Absolutamente. muitos pontos de Absolutamente. contacto. Desculpe interromper, mas Não, achei que esteja à depois seria vontade. tarde, se Eh, calhar, para fazer esta ressalva que me se- pareceu, no mínimo, interessante. Muito interessante, obrigada por essa intervenção e, por favor, faça quando achar necessário que haja alguma coisa que podemos discutir continuamente, porque não tenho problema nenhum com isso. Eu, como tenho aqui os slides à minha frente, não estou a ver se surgem questões interessantes, mas agradeço muito que traga esta perspectiva para aqui, porque eu ia de facto abordar a questão de ter uma consciência de que, de facto, estes números não são idênticos em muitos outros países da Europa. Nós temos um dos níveis de excesso de peso e de obesidade mais baixos, no fundo, de muitos dos países com os quais nos costumamos comparar. Uma das coisas que eu acho que é super importante é nós termos a humildade e os nossos políticos e decisores terem a humildade de perceber que nós estamos numa posição ideal para, de facto, intervenir e prevenir. O que é uma coisa que alguns países com que de facto nos vamos comparando, seja a nível nórdico, seja a nível do sul da Europa, seja na Europa Central, podemos nos comparar tudo o que quisermos a nível de dados. Uma das coisas que eu acho que é interessante é ver, ok, há países onde já estamos a ter, onde já estamos a ver que há mais iniciativas a nível estrutural, mas estes países, como por exemplo Portugal, que eu acho que tem feito imenso trabalho bom nesta área, a nível de introduzir alterações a nível legislativo e a outros níveis estruturais, que nós gostaríamos muito de introduzir aqui na Dinamarca, mas se calhar estes países onde a presença de excesso de peso e de obesidade de facto já está a um nível muito mais elevado, estão no fundo num ponto da situação em que, ok, temos que agir e isto pode ser uma boa forma de enquadrar o nível de urgência de facto estabelecer e introduzir políticas de prevenção aqui, onde ainda não chegámos a esse ponto, porque se não o fizermos, a certa altura vamos chegar a esse ponto. É isto que temos visto em quase todos os países europeus e também em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. Portanto, agradeço-lhe imenso essa intervenção, acho que fez muito sentido aqui a nível destes números. Passando então a um outro aspecto que imagino que seja comparativo com Portugal, é que de facto uma das coisas que também nos preocupa é que nos dados que temos, apesar dos níveis não serem tão elevados, por exemplo, como comparados com Portugal, vemos obviamente o mesmo tipo de desigualdade social que é bastante pronunciada, mais na questão da prevalência da obesidade do que na questão geral de excesso de peso, mas que é uma prevalência pronunciada, é crescente e é preocupante aqui na Dinamarca, obviamente. Não sei como é que é a desigualdade a este nível, especificamente em Portugal, não tive a oportunidade de ir explorar esses dados, mas aqui, pelo menos, aquilo que vemos é que mais homens do que mulheres vivem com excesso de peso e obesidade na Dinamarca. Um,
em que a proporção de homens e mulheres que vivem apenas com obesidade é menor nos grupos com um nível de escolaridade crescente, ou seja, um nível de escolaridade superior, há uma prevalência menor de excesso de peso e obesidade. E aqui ver se havia mais dados. Portanto, aí essa proporção é de facto, no fundo, quase metade daquilo que se vê em grupos que tenham, por exemplo, o mínimo, o nível de escolar mínimo aqui na Dinamarca. E o nível escolar mínimo são 10 anos, 9, 10 anos aqui. Este padrão observa-se como na prevalência do excesso de peso como na prevalência da obesidade, mas há uma desigualdade de facto muito mais acentuada quando se faz um zoom in na obesidade, que foi esse o dado, o gráfico que eu trouxe para aqui. Este padrão também se vê nas questões de prevalência de excesso de peso e especialmente na prevalência da obesidade junto das crianças dinamarquesas. Outra coisa que eu acho interessante e que alguns investigadores científicos aqui na Dinamarca têm referido aqui neste último ano é que parece ter havido uma espécie de mudança geral para toda a população. De facto, se olharmos para os dados que tínhamos em 1987, aqui há coisa de 35 anos, de facto, 35, quase 40 anos, não é? Vemos que toda a distribuição, no fundo, da população é uma distribuição que, no meio, na mediana, portanto, a maioria das pessoas que têm um BMI, independentemente daquilo que achamos do BMI ou não, a nível populacional é uma boa medida, e aquilo que se vê é que de facto houve uma mudança de onde é que está este ponto central do BMI na distribuição na população, e vemos que em 1987 era de facto mais baixo, até abaixo dos 25, e ao longo do tempo, nestes outros dados que temos de 1994, 2000, 2010, 2021, vai-se alterando, e portanto parece que há uma alteração em toda a distribuição, toda a população fica ligeiramente mais pesada no fundo. Portanto, esta é uma distribuição normal, que é significativamente diferente do que era há aproximadamente quase 40 anos. E eu acho que isto é importante porque deixa bem claro que alguns dos principais impulsionadores desta mudança se encontram a nível social e estrutural, como já referi algumas vezes, e como tal a prevenção é de facto de uma continuação desta tendência é crucial. Passando então à questão de associação com o risco de cancro. Temos forte evidência científica de que o excesso de peso e obesidade aumentam o risco de pelo menos 15 tipos diferentes de cancro. Já tinha mencionado isto anteriormente. Aqui temos um pequeno esquema que mostra, de facto, todos os tipos para os quais temos evidência forte. Esta evidência é uma evidência científica que provém tanto da Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, que faz parte da Organização Mundial de Saúde, mas também do World Cancer Research Fund, portanto o Fundo Mundial de Investigação do Cancro, que é uma organização independente e que fazem um tipo de trabalho paralelo. Esta evidência científica, para além do mais, tem-se acumulado continuamente, tem de facto aumentado muito nos últimos 20 anos, e a própria Organização Mundial de Saúde até já se exprimiu e já sobre este acumular de evidência, e já publicaram até em alguns das suas peças de opinião que esperam que, na verdade, ao fim de mais alguns anos, esta lista continue a aumentar e que, na verdade, se calhar a obesidade acabe por ter algum nível de associação com o risco de cancro, de quase todos os tipos de cancro. Tal como também se espera que, por exemplo, a atividade física tenha o potencial de reduzir o risco de praticamente quase todos os riscos de cancro. Mas ainda precisamos, obviamente, de mais evidência mais concreta e mais abrangente para podermos dizer isso. Portanto, como tal, mais tipos de cancros serão provavelmente adicionados a esta lista no futuro, e um aspecto importante a perceber também aqui é que quanto maior o nível de
adiposidade presente no organismo, no corpo, maior o risco de cancro. Para além disto, podíamos obviamente entrar numa fase de explicação sobre quais são os mecanismos a nível metabólico, a nível fisiológico, biológico, que estão por trás desta associação entre cancro e obesidade. E eu poderei explicar isso se alguém quiser muito uma explicação dentro dessa área, mas acho que uma das coisas que é ainda mais interessante neste contexto hoje seria, de facto, falar sobre os fatores que, por si, aumentam o risco de se aumentar em peso, ou seja, de se chegar a um ponto com excesso de peso e então ainda mais importante, a um ponto de obesidade. A World Cancer Research Fund, portanto, a matriz, esta é uma matriz do Fundo Mundial de Investigação do Cancro e que dá uma boa visão geral, uma perspectiva geral de quais são os fatores que aumentam, de facto, o risco de se aumentar em peso e ganhar excesso de peso ou obesidade. Temos aqui na zona, eu não sei se o meu rato aparece quando estou aqui a mexer com ele, mas a verdade é que gostaria de que se focassem agora na parte esquerda desta matriz, a parte em verde, num verde clarinho, um verde erva, a parte que mostra que temos forte evidência de que, por exemplo, atividade física ou atividade física específica como caminhar diminui estes riscos. A mesma coisa se vê a nível do consumo de fibras alimentares e também que os padrões alimentares, por exemplo, do tipo mediterrâneo, são fatores que protegem e que diminuem o risco de se aumentar em peso ou de se ganhar excesso de peso ou obesidade. E também o facto de se ter sido amamentado durante pelo menos um período considerável, durante o período de infância inicial, tanto como bebê. E, ao mesmo tempo, na parte azul, temos os elementos para os quais temos evidência forte e convincente de que o tempo que se passa em frente a um ecrã, ou que o consumo de fast food, ou que o consumo de bebidas açucaradas aumenta o risco de facto, se aumentar a nível de excesso de peso, e ganhar também obesidade a longo termo. Uma das coisas que eu gosto de explicar um bocadinho quando apresento esta matriz é que o nível de evidência que temos aqui, quando eu digo que temos evidência forte e convincente, o nível de evidência aqui presente não significa que não haja outros fatores que contribuam tanto para aumentar o risco de excesso de peso e obesidade como para o diminuir. O que acontece é que o facto de podermos falar de evidência forte exige que tenhamos, de facto, muitos estudos, muito bem conduzidos, muito muito rigorosos, com muitos dados, com muito material ao longo de muito tempo, porque o cancro são muitas doenças, mas uma das coisas, um dos fatores comuns é que se desenvolve tipicamente ao longo de muitos anos. Portanto, precisamos de ter estudos, muitas vezes bons estudos a nível da área da epidemiologia, em que observamos o que é que acontece com um determinado grupo de pessoas, digamos 50.000 pessoas, que fazem parte de uma cohorte que se segue ao longo de muitos anos, 20, 30 anos, pelo menos, para podermos começar a ver, de facto, alguns efeitos a nível do risco de cancro. E uma das coisas que eu gosto de... desculpem, estou aqui entrelaçada entre dois anéis, já me livrei de um. Uma das coisas que eu gosto de apontar a este nível é o exemplo de porque é que temos aqui no patamar de evidência científica convincente, forte e convincente, de que a questão de se caminhar, porque é que é um nível mais forte de evidência do que, por exemplo, a atividade física aeróbica. Simplesmente porque a nível de medição da evidência é muito mais fácil medir a quantidade de passos que os indivíduos que fazem parte de uma cohorte deste género tomam do que medir, por exemplo, atividade física aeróbica. É muito mais complicado quando se tem que ter aparelhos que medem, de facto, o ritmo cardíaco para registar se de facto é atividade física aeróbica ou não. Enquanto que caminhar é uma coisa muito fácil de medir. Penso que isto faz sentido também para ilustrar que ao longo do tempo, daqui a 5 anos ou 10 anos, se calhar teremos dentro de uma matriz como esta
outros elementos para os quais começámos a ficar atentos, que têm, de facto, também um impacto neste desenvolvimento, seja a nível de prevenção ou de aumento de risco de cancro relacionado com a obesidade. Uma das coisas que, de facto, não podemos ignorar e que também é mencionada aqui nesta matriz, mas que podemos fazer aqui um zoom in nesta área específica, é de que as chamadas calorias vazias, pelo menos aqui é o termo que usamos muito, ou seja, calorias que não têm valor nutricional, são uma componente muito importante, ou seja, a componente alimentar e o padrão nutricional daquilo que ingerimos é de facto importante. Na Dinamarca, para apenas ilustrarmos e para também trazermos para esta mesa, quebrarmos alguns mitos, não é? Nós, de facto, não somos uma população onde toda a gente seja super, super elegante, nem todos são altos, na verdade, há muitos que são, mas nem todos são, e nem todos são magros. Há, de facto, como já mostrei nos números, muita gente que também vive com excesso de peso e com obesidade. E na Dinamarca temos, para além disto, um recorde completamente deprimente. Nós somos, pura e simplesmente, campeões do mundo na compra de doces e guloseimas, e provavelmente também no consumo, apesar disso ser mais difícil de medir. Cada dinamarquês compra, em média, 35 quilogramas de doces, chocolates, bolos, gelados, sobremesas, snacks e snack bars, aquelas barrinhas de snack, todos os anos. E para além disto, temos também um recorde muito triste, porque compramos cerca de 127 litros de bebidas açucaradas, em média, todos os anos. Quando falamos em média, é óbvio que falamos de uma distribuição incrível, porque há pessoas que não compram muitos destes tipos de produtos, por exemplo, a nível de bebidas açucaradas, conseguiremos sempre encontrar exemplos de pessoas que praticamente não as compram, e se isto é um termo médio, como é que não será o nível de consumo e de compra de pessoas que, de facto, puxam a média bem lá para cima, não é? O consumo real destes alimentos e bebidas não saudáveis é, para além disto, 4 vezes superior ao limite máximo recomendado pelas autoridades dinamarquesas. Há muito tempo que não temos dados atualizados sobre o consumo real a nível de produtos e de nutrientes na Dinamarca. Estamos à espera que saia uma atualização este ano, mas já estamos a ficar um bocadinho impacientes. Gostaríamos muito de ter esses dados em breve, porque estamos a falar de dados com quase 12 anos de existência. E se há 12 anos o consumo já era 4 vezes superior ao limite máximo recomendado pelas autoridades, eu estou super curiosa para ver como é que será esse limite neste momento, ao fim de tanto tempo. O consumo máximo recomendado na Dinamarca para diferentes faixas etárias durante uma semana inteira está aqui ilustrado nesta tabela. Não sei se conseguem ver, mas pronto, é para dar uma ideia de que, de facto, temos recomendações a nível nutricional, mas depois também há todas as questões culturais relacionadas com a forma de se estar na Dinamarca, aquele conceito que se calhar já ouviram por aí, porque se tornou bastante popular aqui há uns anos, o conceito de hygge, que é uma abordagem ao aconchego, ao prazer nas coisas simples, que está muito associado não só com a luz durante os períodos mais escuros do ano, mas também com luz, umas velinhas aqui e ali, um cobertorzinho, estarmos na companhia das pessoas que gostamos e um chocolatinho ou um bocadinho de doces. Há uma cultura muito forte e os adultos, os dinamarqueses adultos, consomem imensos doces, que é uma coisa que eu comparo quando vou a Portugal. Os adultos portugueses não consomem ao mesmo nível de todo. Mas temos razões para acreditar que o marketing massivo da indústria alimentar nesta área e a exposição contínua dos produtos a que todos estamos sujeitos também desempenham um papel relativamente forte neste padrão. Para vos dar uma pequena ilustração de algum do trabalho que fazemos, aqui há uns meses uns colegas fizeram uma pequena experiência e foram a vários supermercados, 7 cadeias diferentes, penso eu que foi, e foram contar todos os locais dentro de cada supermercado em que estes tipos de produtos estavam disponíveis, para além das prateleiras da categoria em si, ou seja, em quase todos os supermercados há sempre prateleiras que são alocadas para uma categoria, sejam as bebidas, sejam os doces, sejam os bolos,
e eles foram contar onde é que, para além destas prateleiras, também se vêem este tipo de produtos. E, em média, os clientes dinamarqueses que vão a este tipo de lojas, supermercados, encontram este tipo de produtos, em média, 29 vezes diferentes, em diferentes locais, durante uma ida ao supermercado. Portanto, isto ilustra também, de facto, a forma como nós estamos constantemente a encontrar produtos e a ficar atentos à possibilidade de levar este tipo de produtos para casa. Uma das outras coisas que eu acho que é interessante nesta área e que temos que nos manter atentos é que é toda a questão dos alimentos ultraprocessados. Imagino que isto também seja um tema que comece a surgir e a ter algum interesse em Portugal. Por aqui, de facto, temos visto um aumento muito grande de interesse nesta área durante os últimos 2, 3 anos. Isto é um termo genérico, os alimentos ultraprocessados é um termo relativamente genérico que se usa para categorizar produtos de origem industrial, em que os processos de produção alteram significativamente a matriz do alimento, mas em que também os tipos de ingredientes que são usados, por exemplo, aditivos, emulsificantes, adoçantes ou conservantes, também tem um papel importante, ou seja, a nível mais simplificado, são produtos que não conseguimos produzir em casa, não conseguiríamos fabricar em nossa casa. São produtos que só são possíveis a nível industrial, porque a nível dos processos mecânicos de trabalhar os ingredientes para produzir este tipo de produtos e os ingredientes que se usam não estão disponíveis, por exemplo, no supermercado para nós consumidores regulares. Estão só disponíveis a nível industrial. Uma grande parte deste tipo de produtos também inclui grandes quantidades de sal, açúcar e diversos tipos de gorduras e, portanto, isto é um aspecto que começamos a ter uma perspectiva mais abrangente de que se calhar não é só o tipo de produtos que de facto têm uma grande proporção de sal, açúcar e certos tipos de gorduras que é problemático, mas poderá também ser este efeito da alteração da matriz dos produtos, mas também o facto de se adicionarem uma série de ingredientes que ainda não temos evidência científica forte para saber se de facto são inócuos ou se poderão ter alguns efeitos negativos. Isto é uma área em desenvolvimento à qual temos que dar atenção e temos que nos manter atentos. Mas podem de facto ter algum significado para a nossa saúde, é um tema de crescente preocupação entre o público e na comunidade científica. E tem, de facto, a evidência científica tem vindo a aumentar nos últimos 5, 10 anos e já há vários estudos que sugerem que, de facto, os produtos ultraprocessados podem ter um efeito negativo na regulação do equilíbrio da insulina e no metabolismo do organismo. E também há estudos que sugerem que uma ingestão excessiva pode resultar num risco aumentado de excesso de peso e de outras doenças não transmissíveis comuns, incluindo diabetes e cancro. E se pensarmos bem a nível científico, tanto o cancro como o diabetes, como a obesidade, são doenças do foro metabólico. E, portanto, isto refere para aquilo que eu estava a dizer há pouco, este tipo de processamento industrial, alteração da matriz dos alimentos, mas também alguns dos aditivos poderão, de facto, ter algum efeito no metabolismo normal. Temos, de facto, também assistido a um aumento grande do consumo deste tipo de produtos ao longo de várias décadas e, por isso, houve então esta curiosidade de tentar explorar, será que há uma ligação com o desenvolvimento dos níveis de prevalência de excesso de peso e obesidade que se tem verificado. Ao mesmo tempo que vemos que há um aumento do consumo deste tipo de produtos e do aumento de excesso de peso e obesidade, não tem havido um aumento no nível energético consumido em muitos dos países onde estes produtos estão presentes. Portanto, isto são algumas das hipóteses que estão por aí a surgir e poderão levar a uma possível mudança, no fundo, um refinar do paradigma de compreensão do que é que causa também de um dos elementos importantes que poderá estar também na base desta aceleração que temos visto em alguns países a nível da prevalência do excesso de peso e de obesidade.
E para já temos que aceitar que é uma área também ainda um pouco cinzenta. É difícil categorizar os produtos completamente. Também há produtos saudáveis dentro da área do ultraprocessado, não é? Uma das investigadoras aqui do nosso departamento de investigação, que eu acho que explica muito bem um dos pontos importantes nesta área, é que independentemente daquilo que podemos começar a perceber aqui com os novos estudos nesta área, temos que nos lembrar que todos os produtos que à partida sabíamos que são saudáveis ou não saudáveis continuam a estar nesta escala do saudável contra não saudável. É claro que se sujeitarmos um produto que é saudável, por exemplo, o pão, a um processo de ultra refinamento, não é? Juntando uma série de aditivos que potencialmente poderão ter alguns efeitos negativos, estamos a aumentar um nível, no fundo, a empurrar este tipo de produto que à partida é saudável, se for, por exemplo, produzido em casa, para uma escala ligeiramente menos saudável. Mas este produto será sempre, obviamente, mais saudável do que, por exemplo, uma bebida açucarada, não é? Como uma Coca-Cola, Pepsi, equivalentes a esse género. Portanto, há aqui algo ao qual temos que nos habituar, mas também não vamos pôr tudo aquilo que já sabemos de parte. Espero que isto faça sentido. Porque de facto há uma grande superposição entre aquilo que vulgarmente chamamos alimentos e bebidas não saudáveis e muitos dos produtos ultraprocessados, mas também há produtos ultraprocessados que não são necessariamente completamente não saudáveis. Na Dinamarca, para terminar esta secção, fiz aqui uma listagem das diversas consequências, tanto para a saúde humana, mas também para a sociedade dinamarquesa, e em termos de custos para o setor público. Estes dados vêm do relatório Burden of Disease na Dinamarca, portanto, custos da doença, que foi publicado em 2022 e apresenta, de facto, alguns dos efeitos adversos relacionados com a prevalência de excesso de peso e obesidade aqui, a nível do nível de contactos com o sistema de saúde, por exemplo, com o nível de dias em que se tem que pôr baixa médica devido a consequências relacionadas com o excesso de peso ou de obesidade, por aí fora. Na próxima secção, portanto, para fazer aqui um pouco de wrap-up desta área, não há dúvida que a crescente prevalência do excesso de peso e da obesidade exige ações concertadas no que diz respeito à prevenção, mas também à gestão do excesso de peso, quando já está presente, e ainda mais da obesidade, quando também está presente. E também, obviamente, ao tratamento destas condições, quando necessário e quando de facto tem um efeito tão negativo que traz outras doenças e complicações para os indivíduos. Para já, a nível da nossa Liga contra o Cancro, trabalhamos primariamente com a prevenção do excesso de peso e da obesidade, mas estamos conscientes que nos vamos mantendo atualizados sobre os efeitos que os diferentes tipos de abordagens e tratamentos de gestão da obesidade podem ter, principalmente nos doentes que vivem com cancro e que ao mesmo tempo também tenham, por exemplo, excesso de peso ou obesidade. E isto é importante, tanto no que diz respeito ao prognóstico das suas doenças, do seu desenvolvimento a nível do cancro, e também a nível dos riscos de recaídas. Há estudos que mostram que, de facto, um doente com cancro que tenha obesidade ao mesmo tempo tem um maior risco de sofrer recaídas ao fim de alguns anos, mas também poderá ter um prognóstico menos positivo a nível de recuperação do tratamento de cancro. E isto é importante. Temos principalmente evidência na área do cancro da mama, mas vai surgindo aos poucos também mais evidência em relação a outros tipos de cancros. É também importante para nós que nos mantenhamos atualizados em relação à evidência sobre o que a gestão e o tratamento da obesidade possam também, de facto, significar para a obesidade como fator de risco de cancro para indivíduos saudáveis. Temos visto uma alteração muito grande nas possibilidades, na abordagem que a nível médico, a nível de medicina, não é? De tratamento farmacoquímico, que têm surgido nos últimos anos. Portanto, estamos sempre a aprender e a ajustar aqui o nosso foco de trabalho.
Na secção que vou agora abordar, vou apresentar um breve historial do nosso trabalho de campanha de sensibilização e também apresentar um vídeo da nossa campanha mais recente. A nível da nossa abordagem, é uma abordagem abrangente, coerente, pensamos nós, como se vê nesta imagem, a evidência científica, como eu acho que já devem ter reparado, está no centro do nosso trabalho, é o nosso alicerce, no fundo, e isto inclui, obviamente, muito do consenso internacional sobre a ligação entre obesidade e cancro, como mostrado anteriormente, mas também inclui muito do trabalho que nós fazemos aqui. Nós também fazemos muito trabalho de análise, nomeadamente recolhemos muito material, nós próprios, sobre, por exemplo, a compreensão do público dinamarquês, sobre a complexidade da obesidade, das questões de excesso de peso. Recolhemos também material qualitativo sobre as experiências de vida que algumas pessoas têm nesta área, o conhecimento e as atitudes que o público tem em relação ao excesso de peso e à obesidade e à saúde no geral, para sabermos como é que o público percebe estas questões. E também para sabermos como é que se posicionam em relação a certas das propostas políticas que possamos apresentar. Com base neste tipo de dados, trabalhamos então com uma abordagem tripartida, tentamos, através de iniciativas de campanha e informação, fazer com que o público fique mais informado e esclarecido e tenha detalhes sobre, por exemplo, as iniciativas ou propostas políticas e estruturais que achamos que são relevantes na Dinamarca, com o propósito de, obviamente, a longo prazo, influenciar a cultura dinamarquesa e as normas presentes e também a forma como se percebe a obesidade, as suas causas, as suas consequências, como é que podemos, de facto, de uma forma, respeitável, relacionarmos com esta questão como uma questão de saúde e não uma questão estética, que é uma das coisas que ainda é muito prevalente. E para garantir que continuamos a melhorar o nosso trabalho, fazemos sempre uma avaliação contínua dos nossos esforços, tanto de comunicação, e monitorizamos também o apoio a estas políticas e à evolução do conhecimento e atitudes entre o público dinamarquês. Quando começámos a trabalhar com questões de campanhas de informação, começámos a tentar perceber, ok, qual é o ponto de partida para isto? Fizemos uma coleção de dados que nos mostrou que a consciência da população dinamarquesa sobre a existência de uma ligação entre o excesso de peso e a obesidade com o risco de cancro era muito baixa. E, portanto, um nível de 22% é de facto muito baixo quando comparado com outras doenças que estão mais regularmente associadas com a percepção de que a obesidade possa, de facto, ter uma influência nos diabetes, no desenvolvimento de diabetes ou no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Portanto, este contraste era bastante grande e deu-nos um sentido, uma sensação de responsabilidade para aumentar, de facto, a consciência desta ligação na população dinamarquesa. Nessa altura também víamos que o cancro raramente era mencionado como uma das possíveis consequências do excesso de peso e principalmente da obesidade. E isso também é uma questão que temos trabalhado através destas campanhas, temos alcançado um ponto de consciencialização a nível dos mídia e também dos profissionais de saúde que neste momento já mencionam sempre o cancro como uma das possíveis consequências negativas da presença de obesidade. A primeira campanha que fizemos, isto é apenas uma imagem, não vos dá uma ideia de como é que era a campanha mesmo, mas era uma campanha em que pretendíamos aumentar então esta consciência sobre a ligação entre a obesidade como fator de risco para o cancro na Dinamarca, e era uma campanha relativamente simples que tentava estabelecer a nossa licença para operar nesta área, porque muita gente também questiona porque é que a Liga contra o Cancro dinamarquesa se vai interessar por esta área, qual é a ligação com o cancro. Tentámos fazê-lo, obviamente, de uma forma respeitosa e por isso a nossa abordagem foi uma abordagem de colocar uma pergunta ao público e explicar o facto de obesidade aumentar o risco de cancro é uma mensagem incómoda. Como é que podemos falar sobre isto? Como é que podemos dizer isto de forma alta e de forma respeitosa?
E obviamente o propósito era informar, mas também envolver o público e o público refletir sobre esta questão. Houve uma série de aspectos positivos, gerou muita envolvência, muito engagement, muitas perguntas nos meios sociais, o público concordou que era de facto importante divulgar esta mensagem e saber mais sobre o assunto. A maioria das reações foram, na verdade, bastante positivas ou neutras. Agora fiz aqui isto muito rapidamente, mas também houve alguns aspectos negativos. Algumas pessoas expressaram-se muito claramente que esta é uma mensagem assustadora para alguns membros do público, principalmente pessoas que se calhar já têm uma série de outros problemas, e alguns grupos, isto foi uma outra abordagem, tentaram até negar e ir contra a nossa, e desafiar a nossa campanha, tentando negar a existência desta ligação a nível científico. No entanto, as vozes críticas, tenho que mencionar, eram relativamente poucas, embora se calhar seja uma das coisas que também conhecem em Portugal. As vozes críticas às vezes falam muito alto e então fazem com que às vezes os problemas pareçam maiores do que na verdade são. A verdade é que quando de facto avaliámos esta campanha, não é, através de um inquérito junto do público dinamarquês, verificámos que de facto uma grande maioria, 84%, concordavam que esta era uma mensagem de facto importante e que deveríamos continuar a falar abertamente sobre isto. Devo dizer que não medimos nada sobre comportamento intencional relacionado com atitudes em relação à alimentação, atividade física, nada desse género, porque este não era o foco do nosso trabalho de campanha e não é no nosso trabalho de campanha. Aí não tivemos dúvidas, tínhamos que continuar a trabalhar a nível de informar e de sensibilizar o público e começámos a fazer uma revisão da nossa abordagem depois de estabelecermos esta licença para operar. E com base nas reações dessa primeira campanha e nos insights de um estudo qualitativo que fizemos sobre as percepções sobre o peso e a imagem corporal entre alguns participantes que entrevistámos, percebemos que a mensagem simples sobre risco, obesidade, aumenta o risco de cancro, é difícil de compreender e que, de alguma forma, acaba por destacar a responsabilidade individual. E isso nunca foi o nosso propósito. O nosso propósito é chegar a um outro ponto da situação, que tem a ver com a questão estrutural, como provavelmente já repararam, que é uma das coisas pelas quais eu luto aqui. Existe geralmente uma forte opinião ou compreensão de que é importante prevenir a obesidade na Dinamarca, aqui de novo resultados dos inquéritos que fazemos. Estes números da nossa ferramenta de monitorização nesta área mostram uma imagem de percepção de responsabilidade do público dinamarquês, mas a prevenção do excesso de peso é vista muito mais como uma responsabilidade individual do que como uma responsabilidade dos intervenientes comerciais ou dos decisores políticos. E essa imagem é algo que nós queremos mudar. Porque a responsabilidade individual, na nossa perspectiva, é apenas uma parte de um quadro muito complexo. E é muito difícil de agir no contexto atual na nossa sociedade. Portanto, nas campanhas seguintes decidimos mudar a nossa hierarquia de mensagens e a ligação entre obesidade e cancro, o risco de cancro, tornou-se uma mensagem secundária na nossa comunicação, muito mais subtil, e mudámos para mensagens primárias mais claras sobre a influência do nosso meio, ou seja, destacando as responsabilidades de outros intervenientes. E o nosso objetivo passou a ser informar o público sobre a complexidade da obesidade, influenciar opiniões e atitudes em relação à obesidade e criar um entendimento de que as medidas e políticas estruturais são essenciais para travar estas curvas crescentes de excesso de peso e obesidade na Dinamarca. A nossa segunda campanha foi em janeiro de 2023 e tivemos um foco muito maior na responsabilidade da indústria alimentar. Eu não vou mostrar esse vídeo, está disponível, se quiserem eu depois envio um link. E em setembro do ano passado, aqui em 2024, lançámos a nossa campanha mais recente, sempre através das redes sociais, porque a nível de custos económicos é mais fácil. E a nossa campanha mais recente centra-se na exposição massiva a produtos pouco saudáveis que as crianças e os jovens encontram todos os dias nos meios digitais, mas não só. O nosso apelo aqui é para que o público apoie uma lei de marketing mais rigorosa na Dinamarca, que ainda não temos, estamos um bocadinho atrasados nessa área, e para conseguir, obviamente, atingir um estado de melhor proteção contra a comercialização de alimentos e bebidas não saudáveis.
para chamar a atenção também da responsabilidade partilhada dos nossos políticos e instituições governamentais. E vou então mostrar o filme, demora quase 2 minutos, tem legendas em inglês, apesar de ser falado em dinamarquês, portanto espero que consigam ver e que esteja tudo a funcionar bem. Aqui vamos então. Sam, det er en shotgun challenge med en helt ny energidrik. Dracula Zero. Er du klar, Ray? Oj! Må rolig blive. 6 sekunder. Se, hvor hurtigt du kan gøre det, og vinde 20 kasser Dracula Zero. Kom med, når jeg matcher outfits med yummy protein bars. Hej! I dag skal smage ikke bare en, to, men hele 3 burger. Sikker på, at det her bliver min favorit. Helt op havregrød ovenpå. Prøv at helt klart, man skal være til pickle. Det er ikke alle, der er det her jeg. Skal vi ikke bare smage på det? Woo! Hey guys, så er der den chips challenge. Og jeg har fået en helt egen pose chips med spaghetti og losmænd. Hop ned og prøv dem. Nej, I skal gå ind, og så skal I stemme på mine crazy chicken cheddar cheese. De er fuldstændig sinds. 6 sekunder. Hey guys, så er der den chips challenge. Men så skal kommer du ikke ned til os andre? Jo, jeg kommer lige om lidt. Okay. Certo. Passando à próxima secção, eu posso também ainda informar que daqui a pouco tempo, daqui a cerca de 2 semanas, vamos lançar um novo take de uma campanha. É uma campanha que acaba por expandir estes conceitos que acabei de mostrar nesta campanha. Era uma campanha de meios sociais, agora vamos trazer estes conceitos para um evento a nível físico e local em frente ao Parlamento dinamarquês, e vamos ter uma campanha mais direcionada para os políticos. Vamos enviar uma carta para tentar chamar a atenção para esta exposição massiva de marketing, ao marketing que as crianças dinamarquesas estão sujeitas. Não posso ainda revelar muito mais, mas vou partilhar, obviamente, se estiverem interessados numa fase mais daqui a umas 2 ou 3 semanas, quando estiver lançada essa campanha, para mostrar como é que agimos para chamar a atenção a isto. A última secção que gostaria de abordar era a forma como trabalhamos, para além das nossas campanhas, com iniciativas estruturais e o que é que pretendemos alcançar, para além da questão do marketing. As nossas campanhas de sensibilização, como já expliquei, fazem sentido, tendo em conta as tentativas de influenciar atitudes e o conhecimento da população dinamarquesa. E agora começamos muito mais ativamente a comunicar sobre a importância de mudanças estruturais e políticas que acreditamos têm boas hipóteses de serem aceites no atual contexto político dinamarquês. Nesta sequência temos de facto aqui um slide, que é o slide sobre portanto, uma pequena introdução a este projeto que a doutora Cristina também mencionou. Era um projeto que tinha como objetivo uma cooperação com as sociedades do cancro da Noruega, Finlândia, Islândia e Suécia, e o financiamento veio, como a doutora Cristina disse, da União de Ligas Nórdicas do Cancro. Eu estive envolvida neste projeto desde o início, como supervisora científica, desde o início do projeto, e agora no último ano e meio como gestora completa, total do projeto. Este projeto teve sempre como objetivo desenvolver recomendações políticas baseadas na evidência científica existente e avaliar o apoio das populações nórdicas a essas medidas estruturais e políticas. Aqui temos uma pequena perspectiva do que é que são os elementos-chave do projeto. Lá está, não sei porque é que isto está a avançar sozinho, uma revisão sistemática da literatura científica para perceber a eficácia da legislação existente dentro da área das políticas de prevenção da obesidade,
O elemento número 2 era, de facto, com base nos resultados desta revisão e também nas nossas experiências, desenvolver as recomendações políticas comuns das sociedades nórdicas do cancro para a prevenção do excesso de peso e de obesidade entre crianças. Fizemos também, para além disto, um inquérito que analisa o apoio das populações nórdicas às diferentes recomendações políticas que apresentámos e fizemos um lançamento e uma apresentação dos resultados destes diferentes elementos numa conferência no dia 13 de novembro do ano passado, no Parlamento dinamarquês, com convidados e representantes de todos os países envolvidos. As nossas políticas, as recomendações são, no geral, divididas nestas categorias. A nível das medidas, lá isto está a aumentar, a saltar sozinho. A nível de medidas fiscais, falamos, por exemplo, da possibilidade de introduzir regulamentação de preços através de impostos e subsídios, as questões de restrição do marketing, melhor proteção das crianças. Também abordamos a necessidade de haver declarações nutricionais mais claras, por exemplo, o sistema Nutri-Score, que eu já reparei é relativamente comum em Portugal, corrijam-me se eu estiver errada, mas já ouvi em vários produtos, mas não é de todo, por exemplo, utilizado nos países nórdicos. E depois a necessidade, obviamente, de não esquecer políticas escolares, que promovam a atividade física e uma dieta equilibrada, mas também que promovam uma melhoria do ambiente urbano na proximidade das escolas, que também tem um significado muito grande, principalmente para as crianças mais crescidas na escola. E depois que este tipo de políticas também esteja em mente quando se trata, por exemplo, do setor público, não é? Não podemos regular tudo, mas o setor público é algo que os políticos dinamarqueses podem influenciar. Como é que trabalhamos depois a nível mais prático para alcançar soluções deste tipo e também a longo prazo? Temos que investir em diferentes abordagens, colaborações, iniciativas, projetos. As campanhas de informação são uma das abordagens. Fazemos imenso trabalho de imprensa, que permite comunicar também sobre a complexidade das causas da obesidade, do excesso de peso, mas também as formas de o prevenir a nível estrutural. Também destacamos, através deste trabalho, a responsabilidade partilhada, quando se trata de prevenir novos desenvolvimentos nas taxas de prevalência de excesso de peso e obesidade. E também, ao fazermos uma monitorização regular, tanto de 2 em 2 anos, fazemos uma monitorização com 5.000 pessoas a responder a um inquérito sobre conhecimentos e opiniões do público dinamarquês, e podemos ir avaliando se os nossos esforços, de facto, produzem resultados esperados, ou se há necessidade de ajustar a nossa abordagem, se há novos aspectos que temos que considerar. Cooperamos muito dentro de diversos tipos de projetos com stakeholders relevantes, seja projetos como aquele que apresentei há pouco, redes de networking, parcerias, alianças, a parceria dinamarquesa para os cereais integrais, que mencionei também no início, quando me apresentei, a nível do meu percurso, reúne de facto os esforços das autoridades dinamarquesas, das organizações não governamentais de saúde e de atores comerciais que desenvolvem produtos mais saudáveis, com maior nível de cereais integrais, e tem trabalhado com sucesso, de facto, para aumentar o consumo deste tipo de produtos na Dinamarca. É óbvio que esta é uma abordagem completamente diferente da abordagem de, por exemplo, se estabelecer uma parceria equivalente para diminuir o consumo de outros produtos, porque a nível comercial essa não é a motivação das empresas, obviamente. E penso que este é no fundo uma ideia, ficam com uma ideia um pouco do tipo de abordagens e iniciativas que temos aqui. Temos muita consciência de que muitas destas iniciativas, parcerias, projetos, não podem ser coisas pequenas, fazemos aqui e ali, depois ao fim de 1, 2 anos paramos, estamos sempre a desenvolver novas coisas. Ainda não posso levantar o véu sobre o que é que vem a seguir a este projeto nórdico, mas vem aí algo a começar e quando puder partilharei também com a doutora Cristiana, porque penso que temos aí algo interessante a caminho, mas estamos ainda à espera de uma confirmação total. E para terminar, apenas algumas reflexões, para fazer um wrap-up. A obesidade é como já repararam nesta palestra, de facto um fator de risco
de cancro importante. É uma associação que vemos tanto na evidência científica, mas a evidência científica também desafia a nossa percepção desta associação. Pode ser que com os novos dados que vemos através do interesse que há nos produtos ultraprocessados, que podemos daqui a uns anos estar num paradigma diferente de percepção desta associação. Pode não ser só a obesidade por si só que aumenta o risco de cancro, mas talvez um mecanismo mais complexo de interação entre os efeitos de um elevado consumo deste tipo de produtos, os seus efeitos no metabolismo, que levam então de facto ao maior risco de obesidade e de cancro, porque estas duas são condições metabólicas. Precisamos de facto de mais estudos e de manter o interesse nesta possibilidade. E ao mesmo tempo ir comunicando as coisas que sabemos estarem já com evidência forte presente nos estudos que estão disponíveis. Esta mensagem por si só não é suficiente. O público poderá sempre soluções. Se dissermos ao público obesidade aumenta o risco de cancro, então o que é que fazemos? Por isso sentimos muito uma responsabilidade de informar sobre a complexidade destas questões, mas também com abrangentes são, e que as abordagens necessárias para as prevenir são também de facto abrangentes, e que não há uma solução rápida ou simples, é necessário atingir uma mudança na forma como o público e os nossos políticos e outros oficiais governamentais, mas também toda a sociedade e também os atores comerciais entendem esta complexidade e entendem a sua parte, a sua responsabilidade nesta matriz tão complexa que é a questão do excesso de peso e da obesidade. E como também já referi muitas vezes, pensamos que são muito necessárias iniciativas estruturais, políticas, e sabemos também que rumo é que poderiam tomar algumas dessas primeiras iniciativas e não menos fortalecidos também pelos exemplos bons que vemos noutros países, como por exemplo Portugal, que já fez muito, tanto a nível da área do marketing, como na introdução de tarifas a nível por exemplo, das bebidas açucaradas. São exemplos bons e a seguir, e que ainda não conseguimos estabelecer aqui. Portanto, continuaremos sempre a trabalhar para informar o público, influenciar os nossos políticos e decisores e defender a importância de monitorizar e avaliar a eficácia das iniciativas políticas e estruturais que esperamos, no fundo, sejam implementadas aqui na Dinamarca. E com isso, devo apenas dizer agora, para terminar, muito obrigada pelo vosso tempo, paciência. É uma apresentação longa, espero que tenham sentido que vos deu alguma informação nova e perspectivas sobre como é que é a situação na Dinamarca e da forma também como trabalhamos.